Gente, eu tenho um favor para pedir para vocês. Meu pai e minha irmã são filhos da PUC. Como vocês, eles adoram essa escola e eles vão ficar muito, muito felizes se eles me verem aqui de terno. Então, se alguém puder tirar uma foto antes que eu tire esse negócio, se alguém puder... Bom, eu estou gravando aqui, então eu vou fazer uma pose assim, de que eu estou fazendo alguma coisa muito interessante. Agora eu posso tirar esse troço, que eu detesto esse negócio. Eu consegui escapar a carreira inteira de usar terno, exceto num momento, essa história é engraçada. Eu trabalhei no Banco Real, não existe mais. O Banco Real tinha uma área de e-business, né? Mas ia todo mundo casual, ia assim, camiseta, na boa tal. Aí um dia o presidente do banco foi tomar o elevador e tinha um desenvolvedor com uma camiseta escrito assim, Death to USA, com uma caveira e uma faca. Aí no dia seguinte baixou um memorando, terno e gravata para todo mundo. Pô, sorte que eu só durei 6 meses lá, então escapei dessa história. Gente, primeiro alerta, primeiro disclaimer. Se vocês procurarem por René de Paula e tiver alguém pelado, eu não tenho nada a ver com isso. Juro que não. Homens de cueca, mulheres, sei lá, com calor. A questão é a seguinte, eu tenho um homônimo, eu descobri da pior maneira possível. Eu estava fazendo uma apresentação como essa no trabalho e aí eu esqueci de fechar um Messenger, naquela época era um Messenger. E aí, no meio da minha... tudo na tela, parece assim, oi René, eu sou a Vivian da Mulata Brasil, eu queria fazer um book. Acabou a reunião, eu tive que 6 anos explicando porque... Aí eu falei, que é isso? Não sou eu não tenho nada a ver, eu não sei da Vivian, eu não sei de biquíni, eu não sei nada. E aí foram as primeiras pistas que eu tive que realmente eu tinha um homônimo. Eu falei, como é que eu nunca vi esse cara antes? Porque, porra, se ele fotografa moças, ele devia aparecer mais nas buscas. A sorte é que eu produzo tanto conteúdo, eu tenho um problema... A medicação, estou trocando tal para ver se melhor, mas eu produzo tanto conteúdo que eu consigo suplantar um cara que faz fotos de modelos. E aí eu acabei conhecendo o René é um cara super querido, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a mulher dele é cantora, mas em suma, renedepaula.com.br é dele. Tá? Se vocês procurarem qualquer coisa, tipo Twitter René de Paula, sou eu. Facebook René de Paula, sou eu. YouTube René de Paula, sou eu. Tá? Eu sou super fácil. LinkedIn. Adivinha qual que é o meu Gmail? renedepaula@gmail. Eu estou abrindo essa porta para vocês, justamente porque essa é uma ocasião super preciosa e é meio judiação ela se esgotar aqui. Então quero deixar esse canal aberto. Eu estava lembrando agora, conversando com o Claudir, eu acho que eu admiro bastante o trabalho de vocês, professores. Admiro de verdade. Mas eu acho que eu tenho uma dificuldade básica com isso e que me faz... Vocês gostam do Leminski? Paulo Leminski? Tem um poema dele que fala, nunca sei ao certo se eu sou um menino de dúvidas ou um homem de fé. Certezas o vento leva, só dúvidas ficam de pé. Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês aqui, eu sempre me emociono com a história do Leminski, eu tenho o coração mole, mas a questão é a seguinte, o que eu tenho para compartilhar depois de... Estou há 22 anos nesse mercado. A minha formação é como a de vocês. Eu fiz comunicação. Eu me formei, na verdade... Aliás, é até legal fazer esse parêntese, né? Eu larguei uma faculdade, eu fazia poli, larguei, fui para a ECA fazer rádio e TV. Bom, aí você tem que praticamente... Né, você vira a ovelha negra da família, né? Esquece, você já não é mais um bom partido, as mães não gostam mais de você. E, bom, mas o que acontece, eu comecei a fazer rádio e TV, comecei a trabalhar em TV... Pouquíssimos anos depois, o que acontece? Web. Eu larguei tudo que eu fazia em TV, em 96, eu cheguei numa agência, uma das primeiras agências de web, e falei, eu não sei nada, vocês não me pagam até eu estar fazendo alguma coisa. Eu comecei assim, salto no vácuo total, estava colocando em risco renda, receita, eu já estava casado, renda, receita, e foi assim que eu comecei lá atrás, em 96, numa época que a internet não era sexy. Né? Depois ficou sexy, agora também não é sexy de novo, é até meio broxante na verdade, mas tudo bem. Então eu comecei lá atrás, há 22 anos, e isso quer dizer o quê? Por que eu estou contando isso para vocês? Onde vocês vão estar trabalhando daqui a 5 anos? Eu acabei indo parar, cara, numa coisa que não existia, não tinha disciplina para isso. Ninguém sabia nada. Né? Então isso é um cenário interessante, porque quando eu hoje olho para trás, eu penso, bom, quais são as coisas que eu aprendi na escola, né, no outro tempo, no tempo da televisão, com aquelas câmeras desse tamanho, videotape, aquela zona, que talvez valham hoje em dia. Né? Então esse é até legal a gente ter isso em mente, porque alguns dos fundamentos que os professores estão passando para vocês aqui,
eles não mudam tão rápido assim, sobretudo o que diz respeito a pessoas, a natureza humana. A natureza humana, aparentemente, ela é mais resistente. Eu cheguei à conclusão profunda recentemente que a estupidez tem um sistema imunológico, né? Então você tenta, ela resiste heroicamente. Então tudo que envolve a natureza humana realmente acho que acaba ajudando a gente depois. Tá? Então hoje eu trabalho na área de tecnologia sem ser um cara de tecnologia. Né? Depois de, cara, já meu currículo é de deixar qualquer recruiter de cabelo em pé, porque cara, é um quebra-cabeças. Eu trabalhei em um monte de agência, eu trabalhei na UMAP, trabalhei na Wunderman, trabalhei na Young, trabalhei na Cubo do Martini, cara, um monte. Trabalhei na Microsoft, trabalhei no Yahoo, trabalhei em banco, cara, fiquei desempregado 500 vezes e tal. Então, foi uma montanha-russa, esses anos foram uma montanha-russa, e aí? E aí chega uma hora, e que isso talvez aconteça com vocês também, você fala, cara, e se o mercado tomar um rumo que eu não consigo acompanhar? Sei lá, de repente tomou um rumo, como hoje, por exemplo, eu fugi a vida inteira, sabe do quê? Aliás, eu tenho uma outra tese, vocês podem estar patenteada, que é o problema do mundo é o Excel. Essa é a culpa de tudo que existe de errado no mundo é o Excel, eu vou chegar nesse ponto. Aí eu saí da engenharia para fugir do Excel e agora o mundo virou Excel de novo e eu detesto Excel. Então eu falei, porra, o que eu faço da vida? Aí nos últimos anos eu falei, quem sou eu, o que eu faço, o que eu sei fazer? E eu voltei, que eu acho que é a minha raiz, que é comunicação. Então hoje eu trabalho numa empresa absolutamente nerd, são todos altamente nerds, só tem geek nerd, é uma coisa muito de Star Wars, aquela coisa toda. E como é que eu ajudo esses caras? Com código? Não. Ajudo eles com infraestrutura, nuvem? Não. Eu ajudo esses caras com uma coisa que normalmente o pessoal de exatas apanha de todos vocês aqui, que é comunicar. Né? Normalmente o pessoal... Isso é uma coisa que eu espero que a academia esteja melhorando, mas essa divisão exatas e humanas, ela já está começando a ter um custo muito alto. Porque quem é normalmente de exatas, ele acaba achando que humanas é baba, 2, que é perda de tempo, 3, que contra números não há argumentos, blá, 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 e hoje, cada vez mais, esses caras mandam na porra do mundo. Sorry. Então, eu acho que é legal a gente resgatar, estamos aqui no curso de humanas. Vocês estão fazendo design de interfaces. E aí vou até fazer uma digressão aqui. Na verdade, eu trouxe o PPT, nem sei porquê, porque eu costumo falar sem PPT, mas acho que tem algumas coisas aqui para mostrar. Eu estava falando com um amigo meu que está há 20 anos trabalhando no Bradesco, e ele falou uma coisa legal. Quando você acessa uma página web, como é que chama a máquina? É um servidor. Ele falou, cara, eu me sinto, meu papel é servir. Eu estou aqui servindo o cliente do banco. Como é que a gente serve as pessoas? Né? É interessante a gente questionar um pouco essa questão de propósito. Mas essa noite eu dormi mal pra caramba. Juro que eu dormi mal. Dormi mal porque eu tinha separado algumas coisas. Eu falei, cara, eu não sei se faz sentido. Porque eu tinha acabado de ler 2 artigos muito preocupantes. Tá? Então vou fazer uma retomada rápida aqui. O que acontece? Por que eu abandonei uma carreira, abri mão de salário para começar a trabalhar com digital? Não quis ficar rico e também não consegui, tá? Não aconteceu, esquece. Por que eu quis? Por um certo romantismo. Por uma coisa meio libertária. A web para mim parecia o quê? Uma coisa anárquica. Parecia uma coisa democratizante, parecia que a gente ia empoderar o cidadão, parecia que a gente ia... Eu lembro, eu fiz ECA, né, vocês também fazem comunicação, então aquela coisa indústria cultural, mídia de massa, aquele papo todo, eu falei, cara, a gente vai subverter essa história. Então tinha uma coisa revolucionária, não só em mim, mas talvez numa geração inteira. Você pega o pessoal dos primórdios, um era advogado, outro era jornalista, o outro era radialista como eu, outro era não sei o que lá, mas todo mundo estava ali com um sonho meio cabeça ali de mudar o mundo. Certo? O que acontece, e aí eu estou sendo muito franco com vocês, muito franco com vocês, que há alguns anos atrás eu olhei no espelho e falei, que katsu eu estou fazendo? O que a minha carreira virou? E aí eu confesso que aquele meu entusiasmo juvenil deu uma certa patinada. Tá? Eu vou até já adiantar um pouco a história. Para mim, o que foi o divisor de águas foi o Facebook. O Facebook, para mim, foi uma divisão brutal entre tudo que eu imaginava de legal e o que acabou acontecendo. E que continua acontecendo sem parar. Os 2 artigos que eu comentei, um é da Lúcia Guimarães no Estadão, comentando o seguinte, uma pesquisadora
americana, estava na época de eleição, ela resolveu pesquisar a campanha, acho que do Trump, sei lá, ela começou a entrar no YouTube e procurar coisas. Quanto mais ela procurava, começaram a aparecer vídeos sugeridos, cada vez mais extremos. Nazismo, Ku Klux Klan, racismo. Eu falei, porra, que porra é essa? Desculpa. Mas o que está acontecendo? Ela ficou curiosa, ela abriu uma outra conta e começou a procurar pelas coisas da Hillary ou do Bernie Sanders. Mesma coisa, começaram a aparecer vídeos extremos, só que na outra direção, de extrema esquerda. O que ela se tocou? E aí o artigo menciona um desenvolvedor do Google que diz o seguinte, eu sei o que está acontecendo porque nós desenvolvemos um algoritmo que faz justamente isso. Um algoritmo que para estimular que você, né, ele vai procurar coisas que ele acha que vão te chamar a atenção. Só que, na verdade, isso acaba o quê? Imagina, você está lá no YouTube, vai procurar, você nem lembra, mas estava procurando, porque você já clicou em outra coisa, você já clicou em outra, já não lembra mais. Né? É assim que funciona. Mas quem está te conduzindo nessa jornada é um algoritmo bizarro que pode estar justamente o quê? Radicalizando opiniões, levando gente ou para o Bolsonaro, ou para não sei aonde, levando gente para o Estado Islâmico, para não sei aonde. Cara, e isso, desculpe, é interface. Algoritmo é interface. Não existe mais, no meu tempo, interface era um troço burro, era uma página burra, ela não sabia, tanto faz se era você ou se era ele. Agora, o que a gente está criando são experiências que têm embutida uma inteligência que a gente precisa começar a pensar. Então, para começar a pensar, vamos ver se vai funcionar essa história. Quem gosta de esportes aqui? Só para saber. Quem detesta esportes aqui? Bolsa, cara, eu sou doente. Tá bom, muito bem, estamos juntos. A questão é a seguinte, o mercado é competitivo, então eu vou tentar medir aqui se vocês são pessoas atentas, tá? Tem aquela história de que essa geração não presta atenção. Vamos ver se vocês são atentos. Eu vou mostrar um vídeo muito rápido, só vou mostrar uma vez, e vocês vão ter que prestar atenção nessa história. Como está em inglês, eu vou falar o que é. É um jogo de basquete. Time branco, time preto. Camisa branca, camisa preta. E vocês vão ter que contar, presta atenção, quantos passes de bola o time branco faz. Tudo bem? Posso soltar? Quantos passes de bola? Tá? Não vai ter, só vou passar uma vez. Vamos ver se esse negócio vai funcionar. Não pode falar. Se alguém já sabe essa brincadeira, não pode falar. Vamos lá. Ó, vamos lá. Ó, teste de branco, preto, certo? Vamos lá, vai começar. Tá, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Quantos? 13. Quem viu o macaco preto? Ele vai voltar a fita. Ele vai voltar a fita. Ele vai voltar. Na época era fita, tá? Quem viu o macaco preto? Observe. É o mesmo jogo. Olha lá. Ninguém vê. Muito pouca gente vê. Sabe por que eu vi? Porque, como alguns de vocês, eu não sei contar esporte, estou dando bola. Isso, na verdade, era uma campanha para proteger os ciclistas. Mas o que isso mostra? É legal, né? Puta campanha legal. Isso mostra o seguinte, a gente é menos esperto do que a gente imagina, a gente é menos atento do que a gente imagina. Por natureza, nós comemos bola. Ponto. Tá, agora até vou fazer um parênteses um pouco mais amplo, estava conversando com o Claudir. Sabe qual é a minha birra com o Excel? Vamos supor, você está conduzindo uma empresa, e aí? E aí você monitora tudo pelo Excel. Você vai fazer uma estratégia, tudo pelo Excel. Aí o cara, lá engenheiro, fala, não, eu só acredito no Excel. As coisas mais importantes da vida cabem no Excel? Em que célula que você coloca conhecimento? Em que célula que você coloca amor? Em que célula que você coloca compromisso? Se essas células não estão no Excel, elas estão onde? Entendeu? Você vai mensurando e vai otimizando a planilha e as coisas que são do grande ficam de fora. Né? As coisas mais legais ficam de fora. Então a gente está no mundo, eu comentei agora com o Claudir, que eu trabalhei com um grande criativo, que na verdade é desenvolvedor, e aí era uma palestra que ele estava fazendo, e ele falou o seguinte, eu sou desenvolvedor, eu acho subjetividade um porre, acho um saco subjetividade. Você vai ficar qual anúncio é melhor, qual é pior. Aí ele mostrou um capacete que ele tinha comprado, que tinha sensores de ondas cerebrais, e aí ele falou, o negócio é o seguinte, eu vou fazer várias linhas de campanha, o cara põe esse capacete, eu meço a reação do cérebro, a melhor reação ganhou. Acabou a subjetividade.
essa é uma das agências mais nananã por aí. Aí você fala, cara, para. Né? Quando a gente vê algoritmos tomando decisões, outro caso interessantíssimo, quem já ouviu falar no Watson da IBM? Computação cognitiva, tem bons amigos lá. Assistindo uma palestra deles, falou, não, o negócio é o seguinte, o Watson é ótimo para gerenciar a campanha, porque você pega a sua base, quem são as pessoas, o Watson dá uma identificada, aí o Watson interpreta o que essas pessoas estão falando nas mídias sociais, aí o Watson pega umas imagens e aí ele atribui as imagens que ele acha que são mais adequadas para aquelas pessoas e quais são as mensagens que são as mais adequadas para aquela pessoa e faz a porra da campanha sozinha, personalizada. Você fala, para. Ok, parabéns, mas está certo? Como é que a gente confere? Tem o Sherlock para questionar o Watson? Não tem Sherlock. Se ele falou, ele vai cuspir, vai parecer um sacerdote, né? Falou, tá aqui a melhor campanha. Você fala, ok, se você falou. E aí é nesse mundo estranho que a gente está entrando. E o outro artigo que eu tinha para comentar com vocês, tem um cara chamado Steven Pinker, não sei se vocês já viram, ele é um neuro, sei lá o que, neuro alguma coisa, não é neurótico, é alguma outra coisa, neuro pesquisador, sei lá. E aí ele tem vários livros legais e ele está lançando um livro agora que chama Iluminismo Já. Eu achei gênio, porque eu, na verdade, como eu falei para vocês, eu sou um iluminista deslocado, um iluminista que foi desamparado. Eu falei, porra, alguém está levantando a luz do quê? Da razão, do conhecimento, da ciência, alguém está levantando essa bola e tal, né? Pô, todo mundo está recomendando o livro, bacana e tal. Aí eu li uma página de uma psicóloga dizendo o seguinte, o que esse cara não está levando em conta é a natureza humana. Porque para a natureza humana existe alguma coisa mais importante do que ter razão. Que ela chamou de liberdade, mas eu achei essa palavra estranha. Ainda estou digerindo. A questão é a seguinte, você está aí eu chego e falo, eu vou te ensinar. Aí, em algum lugar na sua cabeça, fala, puta, quem é esse tiozinho para me ensinar alguma coisa? Ele está ameaçando a minha liberdade de acreditar no que eu quiser. Pronto. Então, aparentemente, a gente tem uma reação instintiva de defender aquilo que a gente construiu na nossa cabeça, sobretudo as besteiras, claro, as cagadas que a gente faz. E aí, isso é meio perturbador, porque significa o seguinte, que a gente imaginava o seguinte, alguém chega com conhecimento e vai falar com alguém que tem menos conhecimento, então é tipo vasos comunicantes, entendeu? A coisa escorre assim, vácuo, né? Não é vácuo, aqui já tinha coisa aqui dentro e a pessoa vai resistir. E talvez o que a gente esteja vendo hoje na internet seja uma coisa parecida com isso, porque lá atrás, quem tinha uma opinião bizarra estava isolado, ficava quieto. Pss. Agora o cara tem o mesmo Google, o mesmo YouTube, o mesmo Facebook, o mesmo não sei o que lá, ele pode se juntar em amigos e a gente tem uma coisa absolutamente extraordinária que é a burrice conectada. Né? Que, assim, que é um fenômeno muito estranho que está todo mundo tentando entender e que leva a uma coisa que é bizarra também, que é chamado de anti-intelectualismo. Eu vou votar no Trump porque o Trump é burro que nem eu. Né? Por que eu vou votar no Obama que fala direitinho? Quem ele acha que é para falar direitinho? Deve ser marketing, deve ter um redator ali, deve ser tudo mentira. Então esse anti-intelectualismo talvez venha daí. E isso me deixa completamente desorientado, porque sabe o que eu sei fazer? Depois, nada, eu não sei o que fazer, eu fico paralisado. Então eu vou fazer o seguinte, eu resolvi, vou trazer imagens, desde que eu já mostrei. O tema dessa palestra chama Florescer. Eu acordei meio alegre e tal. A questão é a seguinte, o que é isso? Uma flor. Eu nunca tinha visto essa flor. Essa flor, na verdade, é a última foto que eu fiz depois de fazer uma viagem maravilhosa com a minha esposa pela Grécia. A gente estava indo embora aquele dia, eu falei, tem um lugar que a gente tem que passar, a gente não pode sair de Atenas sem passar aqui. Que lugar era esse? Era o lugar onde se supõe que era a Academia de Aristóteles. Cara, na boa, se era ou não era, sei lá, mas você está andando no mesmo lugar. Você fala, cara, quanto que a gente deve a esses caras? Quanto que a gente deve a esses caras? No Vaticano tem uma pintura famosa do Tiziano, que tem lá os filósofos, né? Platão apontando para o céu, porque Platão achava tudo uma porcaria, o bom era no céu, e Aristóteles apontando para a terra, falando, a gente tem que entender esse bagulho aqui, brother. Se a gente não entender o bagulho, esquece céu. Então eu falei, porra, essa flor cresceu lá.
Deve ter uns átomos do Aristóteles aí, alguns. Né? Eu já achei isso muito bacana. E aí, se você andar um pouquinho mais, essa foi, aliás, aquela foi a última, essa foi a primeira coisa. O que é essa pedra? Essa pedra é a Ágora de Atenas. Ágora era a praça onde se fazia comércio, mas onde se trocavam ideias, onde os filósofos conversavam. É aí, você pode visitar, super legal. Né? Inclusive aí era onde Sócrates circulava muito. E eu vou dar um contexto que eu acho que tem a ver com o mundo de hoje. O que acontece? A gente fala de mídia de massa, né, o capitalismo, o globo, etc. e tal, e a gente mudou o contexto, certo? Mudou. Naquela época eles também mudaram o contexto. Por quê? Porque eles tinham antes tirania. Eles tinham tiranos, déspotas, famílias de déspotas, né? Aí eles conseguiram derrubar a tirania e aí eles inventaram, falaram, meu, quer saber? Nessa zona aqui manda a gente. Democracia direta, todo mundo aqui vai votar, você pode ser prefeito, você pode ser secretário, depois você vai ser prefeito, ela vai ser secretária. Inédito, nunca ninguém tinha feito isso. Nasceu aqui, nessa terra aí, tá? Só que aí o Sócrates, que era um cara chato, feinho, velhinho, né? Nada, que você fala, você grego, você fica imaginando um Adonis, né? Mas não, ele era feinho. Feinho, gordinho, baixinho. O Sócrates pirou com essa história, falou, pera um instante só, você vai ser prefeito? Você vai tomar suas decisões? Como assim? Aí eu chego para você, ele quer ser prefeito, eu falo, você quer ser prefeito por quê? Para fazer o bem. O que é o bem? Aí o cara fala, não, o bem é melhorar a vida das pessoas. Que pessoas? O que o Sócrates fazia, que até então era uma coisa muito arriscada, porque se você pergunta muito já era, bum, né? Ele começou a questionar. Se tem um celular na mão hoje é porque o Sócrates lá atrás começou a questionar. A ciência começou assim, filosofia começou assim. E ele começava a questionar, porque na cabeça dele, um dos perigos da democracia é o seguinte, você está dando poder na mão das pessoas, ela vai tomar decisão baseada em quê? Orelhada? Superstição? Misticismo? Como é que você consegue justificar as decisões que você toma? Ok, a democracia direta durou pouquíssimo na Grécia, não durou muito. O Sócrates, ficaram com o saco cheio do cara, mandaram ele tomar veneno, ele morreu. Pois é, acontece. Então vamos dar um salto, vamos ficar com essa questão na cabeça de questionar de onde é que você funda as suas opiniões, da questão da democracia, você é empoderado, né? Que decisões que você toma se você está empoderado? E eu vou dar um salto, isso daqui é o seguinte, eles restauraram na Ágora um espaço que é chamado de Stoa. Cara, ficou lindo. Se vocês forem, não deixem de passar lá, tá super, é onde os caras ficavam lá conversando, tá super legal, tá lindão. Foram os americanos que bancaram essa história. Pula. Aqui, essa cor vermelha, é o seguinte, em 2011, eu estava numa mega crise de identidade, falei, cara, eu não estou achando mais digital legal, esse negócio vai dar ruim, não está legal, esse negócio está confuso e tal. Eu fui para a Singularity University, não sei se alguém já ouviu falar. Singularity University é um curso para executivos alegres e pouco apegados ao seu dinheiro, né? Então, custa uma puta grana, uma semana lá. E aí, assim que eu entrei nesse lugar, era um lugar maravilhoso. Você fica uma semana lá tal, e aí tinha um cartaz assim, nossa meta é impactar 1 bilhão de pessoas usando tecnologias exponenciais. Eu falei, uau, uau. 30 segundos depois eu falei, o que é impacto? Meteoro é impacto, por exemplo, né? Em Brasília, por exemplo, ia ser muito bem-vindo, né? Aí eu fiquei pensando, que catso que esses caras estão imaginando que é impacto, né? Aí, o que acontece? Eu estudei com eles lá, aí depois eles formaram uma turma de consultores, eu me formei, aí eles criaram 2 consultorias, eu trabalhei com os caras em 4 projetos internacionais, e aí eu sempre fui muito ativo na comunidade. O que eu queria foi, o que a gente está fazendo aqui, né? WTF, what the fuck, o que a gente está fazendo aqui? O que todo mundo está fazendo aqui? E eu comecei a questionar os caras no seguinte termo, ok, nós estamos aqui pensando em tecnologias exponenciais, estamos pensando aqui, né, em coisas que crescem rapidamente e tal, né? Agora, eu tenho 2 ideias, que critério que a gente usa para avaliar qual que é melhor? Simples, tenho 2 projetos. Aliás, eu acabei passando por isso, eram 2 projetos competindo, um visava o bem comum e o outro era uma startup provavelmente milionária. Quem ganhou? Startup milionária. Aí eu falo, parou.
Parou. Vocês estão aqui levantando a bola da tecnologia, o diabo 4, exponencial, que na verdade tem até, isso é uma coisa engraçada, a gente não pensa muito que tecnologia parece o domínio da razão, certo? Todo mundo é racional, bando de nerds. Na verdade, é um ambiente quase religioso. Não só porque tem tipo o culto ao Mac, o culto ao PC, tem vários cultos, né? Tem um culto do Linux, tem vários cultos, mas não só isso, mas existe uma esperança messiânica com relação à tecnologia. O que eu chamo de messiânica? Que a gente vai ser salvo no final. A gente vai ser salvo. Não se preocupe, tudo bem, tecnologia vai salvar. Certo? Certo. Esse é o discurso do Peter Diamandis, é o discurso da Singularity University. A tecnologia vai salvar. A Apple vai lançar alguma coisa, o Elon Musk vai lançar o carro dele no espaço, alguém vai fazer alguma porcaria e a tecnologia vai salvar. Essa é uma esperança religiosa, porque ela se baseia num conceito que é meio questionável, que é de progresso. Quem acredita em progresso aqui? Progresso, todo mundo pro progresso. Só que progresso, bicho, na boa, é frágil. A Ágora que eu fui ver lá, que era o ápice da cultura ocidental no momento, ruínas. Em vários momentos a gente andou para trás. Quando acabou a civilização greco-romana, 1000 anos até a gente conseguir fazer alguma porcaria. 1000 anos de bagunça. Então o progresso é uma coisa frágil. Algumas conquistas que a gente tem, por exemplo, mesmo em termos de políticos e de costumes, podem estar voltando para trás. Então, ao invés da gente pensar que progresso é alguma coisa automática, vamos pensar que talvez a gente tenha algum papel nessa história, e vocês têm um papel nessa história, sabe por quê? Porque, em princípio, vocês vão criar experiências de usuário, vocês vão criar coisas para servir pessoas. Se vocês estão criando coisas para servir pessoas, vocês têm uma responsabilidade nessa história. Em algum momento, vocês vão ter que decidir o que é melhor e o que é pior. E aí vem essa história que para mim é um pouco complicada, que de uns tempos para cá, eu lembro que no momento sexy da minha carreira, se tinha os grandes criativos. André Matarazzo, Susana Appelbaum, Rafael Vasco, gente premiadérrima, gente fudida, assim, gente realmente boa. Aonde estão esses caras hoje? Uma trabalha no Google, escondidinho, outra trabalha no Facebook, escondidinho. Não existe mais os grandes criativos. As agências de publicidade não alimentem ilusões, só mexem com mídia programática, bicho. É isso, é número, é Excel, é performance. Morreu. O que acontece, os nerds, é a vingança dos nerds. Vocês ficaram tirando sarro, que eles são feinhos, que tinha espinha, que não comia ninguém. Pronto, a vingança é essa, entendeu? A vingança é essa. Eles mandam no bagulho, eles mandam na bagaça. E a questão é, eu acho que isso não vai dar certo. E não está dando certo sobre inúmeros aspectos. Essa foto, Grace é uma catedral em São Francisco, foi uma viagem que eu fiz lá com a minha mulher. São Francisco é uma... Alguém já foi para lá? Legal, né? Legal. Sabe o que é legal? É por isso que eu coloquei Grace, que parece uma coisa milagrosa. Em São Francisco, dinheiro é infinito. Não é? Tudo é infinito. Você vai lá, o Uber dá prejuízo bilhões de dólares, o dinheiro não acaba. O Twitter dá prejuízo milhões de dólares, não acaba. É um lugar bizarro, é um outro planeta, né? É realmente um outro planeta. Aqui, se você montar uma startup, em 3 meses você tem que dar lucro, senão já era. Lá em São Francisco não, fracasso é legal. Fracasso, como vai fracassar? Aqui fracasso vai Serasa, SPC, né? Vai em cana, não paga pensão da ex-mulher e tal. Essa é uma florzinha lá, até essa florzinha fracassada lá em São Francisco é um sucesso, mas aqui não necessariamente. Por que eu estou contando essa história de São Francisco? Porque a gente tende a esquecer nessa questão meio messiânica, porque também tem muita gente carismática nessa área. Você assiste umas palestras do cara super carismático, você sai de lá querendo abraçar todo mundo, né? Pois é, esses caras cobram caro. O que acontece o mundo é grande. Ideia, por exemplo, tem muita gente hoje em South by Southwest. Alguém já foi para South by Southwest? É até difícil de falar. South by Southwest é um evento, é uma farra, né? Uma puta farra em Austin, em Texas. Inovação, tecnologia, criação, tal. Todo brasileiro adora para ir para lá, porque eu já descobri que o brasileiro gosta mesmo de farra. Então tem farra, ele pode botar no Facebook que ele foi para lá, é bacana, né? Então todo mundo vai para lá, tal. A questão é, você traz uma ideia de São Francisco para cá. E aí, funciona?
Faz um Twitter aqui, faz um Tinder aqui, faz um não sei o que aqui, né? Aí sim, você traz de lá um monte de metodologia, você traz o mesmo entusiasmo, você traz os mesmos valores americanos. E agora eu vou fazer um parêntese aqui, que para mim é muito querido, que é o seguinte, num desses projetos com o pessoal da Singularity, eu fui parar em Medellín. Medellín é uma puta cidade legal. Eles deram a volta por cima da questão das drogas, do terrorismo. A cidade é legal, é bonita, as pessoas são super empreendedoras, super educadas. Cara, legal, todo mundo adora a cidade, uma coisa que pra gente que é paulistano é meio incompreensível, mas tudo bem. Aí o que acontece? Em Medellín, eu estava num projeto lá que era para tentar melhorar a... Como é que é? Agora, por que eu estou lendo essa história de Medellín? Tentando... já sei, tentando melhorar a questão da saúde pública. Aí os meus concorrentes, não, vamos usar o Watson, vamos mapear geneticamente cada um dos 3 milhões de cidadãos, colocar numa inteligência artificial que vai construir um modelo preditivo e vai dizer quando você vai morrer. Você fala, uau! Aí eu falei, cara, para. Eu não acredito nisso. O que eu acredito? Pessoas. Nada é exponencial, as pessoas são. Se ninguém adotar um raio de uma tecnologia, ela não sai do lugar, cara. A coisa não anda. A coisa só é exponencial quando as pessoas adotam. Certo? Então vamos tentar entender como mobilizar as pessoas, como engajar as pessoas. E aí eu criei, junto com o meu grupo, uma proposta de saúde pública em que a coisa mais importante era engajamento, as pessoas se relacionarem umas com as outras, formarem comunidades, se ajudarem. E na hora que eu fui apresentar, eu tinha uma carta na manga, porque eu estou lá em Medellín, certo? Certo. Medellín, não sei se vocês lembram, fica na América Latina. Somos todos latinos. O que acontece? Ninguém dos outros grupos era latino. Os caras canadense, americano, polonês, inglês e tal. Esses caras não percebem, mas a cabeça deles funciona diferente. Eu fui num site de um cara extremamente interessante, um cara chamado Gerd Hofstede, depois eu posso dar o link para vocês, que é um cara que compara culturas. Ele faz comparação de culturas. Por 5 critérios. Hierarquia, relação com o sexo oposto, né? Relação com incerteza, relação com o tempo. Por exemplo, na Ásia a relação com o tempo é diferente da nossa. No México a relação com a hierarquia é 10 vezes pior que aqui, né? E aí eu fui no site do cara e peguei o seguinte, Colômbia, Estados Unidos. Aí tinha valores comunitários, valores individualismo nos Estados Unidos, 95%. Colômbia, 13%. Então eu falei, gente, é o seguinte... Eu sou latino como vocês e eu sei que é uma absoluta falácia trazer para vocês qualquer tipo de solução ou de comunicação do que seja baseado no valor do indivíduo. Eu tenho certeza que para um colombiano, como para um brasileiro, como para um turco também, o pertencimento, a aceitação social, a família, a comunidade local é mais importante. Pra vocês terem uma ideia, fazer um parêntese aqui, uma vez estava vendo... Os Estados Unidos têm um livro de doenças mentais, né, doenças psiquiátricas e tal. E aí tem a depressão, aquela zona toda. Quando eles foram para a Ásia, eles perceberam que para o cara, quando ele está deprimido, não é porque ele se deu mal na vida, ou porque ele é um loser. Não, deprimido é quem não está conectado socialmente. Se ele estiver isolado, ele se sente deprimido. Então, veja só. Então, o que acontece? O fato de eu ter sensibilidade por uma questão cultural local fez com que eu fizesse escolhas. Eu escolho um caminho baseado em individualismo e tecnologia, eu escolho um caminho baseado em engajamento, geração de conhecimento, pertencimento, né, empoderamento. Eu escolhi esse daqui. E o projeto da gente ganhou e talvez vire uma startup, os caras estão tentando vender e eu não vou ganhar um puto com isso, mas tudo bem. Paciência, tô falando, não é minha vocação essa. Então eu estou contando aqui para vocês que tecnologia é isso que o pessoal de exatas às vezes enche um pouco o saco. Porque eles acham que a razão deles é universal. Você vai questionar a lei de Newton, lei de Maxwell, regra de 3, qualquer contripadeiro, qualquer lugar do mundo, certo? Então vou contar um episódio concreto, há uns 2018 agora, 8 anos atrás, como é que chama o cara do Facebook? Mark Zuckerberg. Ele, na época não era tão importante assim, ele veio para o Brasil divulgar o Facebook e foi num evento. Eu fui no evento, na época eu trabalhava na Microsoft. E aí, o cara falou, aí alguém pediu um microfone, o inglês horroroso, não saiu nada, aí eu falei, eu não posso ter microfone, tá? Não falem em Freud, deixa Freud para lá, eu não posso ter microfone. Bom,
Eu falei, posso fazer uma pergunta para o Mark? Pois não. Eu falei, Mark, você tem um produto hoje que está sendo usado no mundo inteiro por culturas diferentes. Você está prestando atenção? Né? Como é que isso está sendo usado? Aí ele parou, ele fez assim, parou, eu desse tamanho assim, pequenininho. Parou, olhou, falou, não entendi sua pergunta. Eu falei, deixa eu colocar. Eu fui diretor de produtos do Yahoo, a gente tinha produtos globais. Em cada lugar, o produto funcionava de um jeito. Tipo, o Messenger na Tailândia era usado por garotinhos. O Messenger no Japão não era usado por ninguém. O Messenger na Alemanha era usado por velhinho. Cara, toda vez que você soltava um produto na rua, os usos eram insanos. Alguém podia prever que o Orkut ia bombar no Brasil? Não, ninguém pode prever. Aí ele parou e falou assim, eu não acredito nisso, porque eu acredito que todas as pessoas no mundo são iguais, e se a gente fizer um produto suficientemente bom, ele vai ser usado da mesma maneira por todos. Olha a cabeça de quem sai de exatas, bicho. O que acontece depois? Primavera Árabe. Eu acho que ele deve ter mudado de opinião já. E agora fake news, e agora o Putin, e agora o Trump, eu acho que ele deve ter mudado de ideia. Fala. Mudou de ideia porque há pouco tempo teve uma reportagem dele falando sobre como o brasileiro usa mal o Facebook em relação a outros países. Defina mal, né? Aí você fala que nem o Sócrates. Defina mal. O que é mal? Defina mal. Mal para quem, cara pálida, né? Pois é, mas na verdade ele até voltou, ele está começando a achar que tipo, deu ruim, né? Fiz bobagem, eu não sei o que eu faço. Ele acabou de mudar o algoritmo recentemente para tentar privilegiar mais as relações humanas e menos as notícias. Hoje sai no Estadão, a renda do cara já está caindo. Então ele está mexendo no produto e provavelmente uma hora esse produto vai, como qualquer outro, ele vai morrer. Tem a questão até da adaptação que o Twitter fez, que ele aumentou o número de caracteres dependendo do Isso. Tem culturas que precisam de muito mais Bom ponto, bom ponto. Você sabe que é um ponto maravilhoso dessa história do Twitter, que é o seguinte, aliás, preparem-se para isso, que a gente quer, né? Vamos desenhar uma interface, vamos desenhar uma UX, uma User Experience, certo? Na boa, quem podia imaginar que, vou criar uma plataforma, só que é assim, só 140 caracteres, tá? Por que 140 e não 143? Ou 220? Não, é só 140. Aí você fala, nem a pau. Na época tinha uns muito mais legais, tinha vários concorrentes na época. E curiosamente o Twitter bombou e os outros não. Tem uma coisa que é muito interessante, que com qualquer produto digital, a gente sabe por que errou e não sabe por que acertou. Eu tenho certeza que o Mark deve acordar e falar, caralho, como é que eu consegui ficar tão rico? Eu não tenho ideia. Né? Aí quando é tudo errado, ele fala, puta, eu já sei a besteira que eu fiz. Né? Então, produto digital tem muito, a gente faz o nosso melhor, a gente usa design thinking, a gente ouve o usuário, etc e tal, mas muitas vezes o que dá certo, você não sabe o que deu certo. Aí você começa a mexer, piora tudo de novo, é um mico completo. Mas voltando para a nossa questão aqui, vamos ver que eu devo ter mais flor aqui. Isso é uma questão curiosa. Pois é. Pra você ver como eu estou confuso, né? Estou tão confuso que eu só penso em flor. O que é isso? Uma primavera, uma bela primavera. Tem aqui no Brasil, não tem? Tem. Tem assim? Nem a pau. Isso é para mostrar que às vezes alguma coisa que aqui, lá fora dá absolutamente certo, traz para cá e tenta fazer a mesma coisa. Isso é que é em Mykonos, é aquela viagem para a Grécia. Eu falei, cara, como é que nasce tanta... Se eu levar para casa a mesma primavera, não vai rolar a mesma coisa. As ideias não migram da mesma maneira. Né? E aí isso vai chamar a atenção para uma coisa que eu quero falar para vocês. Aqui é uma primavera na Colômbia. Aliás, eu vou deixar essa dica para vocês. Considerem Colômbia. É um país extremamente interessante na América Latina, é um país que está virando, está indo bem, uma produção cultural bacana, a língua dos caras é legal. Eles têm costa no Pacífico, costa no Atlântico, tem Cartagena, tem Caribe, é barato pra caramba, então considerem. É um país que é de tirar o chapéu. O governo, eles têm um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Eles conseguiram passar por cima das Farc, aquela zona toda, né, revolucionária. Eu gosto muito dos caras. Bom, mais uma foto de lá, não interessa, nem sei o que eu queria fazer com isso daqui. E também não sei o que eu queria fazer com isso daqui. Mas a questão para mim é a seguinte. Volta e meia, eu já fez parte do meu trabalho dar muita palestra. Microsoft, Local Web e tal. E também eu sempre fiz questão de toda vez que me chamam, eu vou. Né? Eu produzo muito conteúdo, eu não monetizo chongas. É uma coisa minha... Bom, não sei. Sabe quantos vídeos eu devo ter no YouTube? 931?
Esse vai ser o 932. Eu gero muito conteúdo. E eu sempre gerei sem cobrar nem nada, sem monetizar, sem pôr anúncio e tal. E eu acho que talvez tenha uma coisa assim, eu me recuso a ir para o túmulo com alguma ideia que eu não compartilhei. Essa é a questão. Eu não quero levar comigo nenhuma ideia que eu não compartilhei com todo mundo. Né? Essa é a minha maneira de retribuir. Na verdade, esse métier do digital, no começo, ele sempre dependeu muito de colaboração, porque ninguém sabia nada. A gente fazia de conta que sabia, mas ninguém sabia. Então, um ensinava para o outro. Então, eu sei o quanto é importante a generosidade. Né? Mas tem uma questão interessante. Uma vez eu estava Isso é um exercício muito maluco. A gente tende, sem perceber, a criar zonas de conforto. Ponto. Né? Zona de conforto. Eu falo cachorro. Você fala, claro, cachorro. Eu não sei que cachorro você está pensando. Você deve estar pensando num certo tipo de cachorro, não é o mesmo que o meu. Né? Eu falo casa, você deve estar pensando num tipo de casa que não é necessariamente a minha. Então, cada um tem um universo. Aí a gente esquece que o nosso universo pode não ser referência. Né? Por exemplo, eu tive que, ao longo desses anos todos, fazer várias palestras em lugares que eu normalmente não iria. Um evento de empreendedorismo do Senai em BH. Tá? Lá fui eu. Mesma parafernália. Eu chego lá, cheguei um pouquinho cedo, como sempre, e tinha um cara antes, plateia lotada. Um publicitário, sexy, criativo e tal, mostrando como que a filha dele conseguia mexer no iPad. Né? Uau, que legal, né? Que legal, as crianças de agora. Eu olhei para a plateia, não tinha nenhum Mac, não tinha ninguém ali com grana para comprar um iPad. Eu falei, que esse cara, onde ele acha que ele está? Ele acha que ele está na Vila Olímpia, ele não percebeu que ele está uma porra no avião, foi parar em BH, ele não está na Vila Olímpia. Né? E eu fiquei tão impressionado com essa história que a hora que chegou a minha vez de ir para o palco, eu joguei meu PPT para cima e falei, vou improvisar. Eu falei, gente, na boa, esquece, na época a modinha era geração Y. Geração Y. Vocês lembram qual é a definição de geração Y? São os filhos dos pais veteranos da Guerra do Vietnã. É uma zona assim. Meu pai não foi para o Vietnã, veio para a PUC. Né? É diferente. Então eu falo, pô, como assim geração Y? Eu não tenho nada a ver com isso, não é a minha história. Millennial. Você é millennial? Eu não sei, eu devo ser trillennial. I don't know. Então, eu fiquei bastante exaltado com o microfone na mão. Eu falei, gente, aqui é geração BR. Vocês estão vivenciando coisas que eu não tenho ideia. Né? E, aliás, eu vou fazer um parêntese aqui muito curioso. Né? A gente passou por um fenômeno agora que vários institutos de pesquisa mapearam, tal, que foi a ascensão da classe C, né? A ascensão da classe D, etc. e tal. É muito engraçado. Se eu falo com um rapaz num evento bacaninha, lá no MIS, né? O cara está com Mac, está com iPhone, iWatch, o cacete A4 e tal. O cara está lá, você percebe o que ele quer fazer da vida, não sabe muito bem e tal. Agora você vai falar, por exemplo, a gente tem muito desenvolvedor. E desenvolvedor, por mais que eu tire sarro do pessoal de exatas, tem uma coisa muito interessante com o desenvolvedor, que é o seguinte, para você ser uma diretora de arte, normalmente assim, tua família tinha um certo refinamento, você viajou, você tinha livros na prateleira, você tinha referências, né? Alguém te comprou lápis de cor para você desenhar, tá? Então, normalmente, algumas carreiras pressupõem, né, uma certa retaguarda. Desenvolvedor, não. É código, é Java, é C#, sei lá o quê. Então, você pega muita molecada que é desenvolvedor, que está com uma carreira legal, o pai do cara era pintor de parede, a mãe era doméstica. Então, tem uma questão de inclusão social muito brutal. E aí o que eu vejo quando a gente vai falar, né, quando a gente vai num outro lugar desses, é que a pegada é diferente. Às vezes você vê mais sangue no olho, mais vontade de querer fazer acontecer. O cara vai perguntar de carreira, como é que eu faço para estudar no exterior, como é que eu faço para melhorar meu inglês, aonde que eu faço para não sei o que lá. Às vezes você se surpreende quando a gente sai um pouco da zona do conforto, porque, na boa, é da natureza humana. A natureza humana é assim, né? A gente tende a se acomodar e a ficar muito apegado às próprias certezas. Aí o que acontece? Você não vê o macaco preto. A gente não vê o macaco preto. Né? Então, vou contar um exemplo concreto. Eu trabalhava na Local Web e a ideia da gente era a seguinte, uma boa parte dos nossos clientes são desenvolvedores. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um ecossistema de desenvolvedores, agências, tal, para esses caras, para a gente poder ajudar esses caras. Conheço esses caras, todo mundo conhecia esses caras. Não, eu trabalho com eles faz 20 anos. Cara, a gente ficou 6 meses
com a bunda na cadeira desenhando, imaginando, vai ter o plano Gold, o plano Bronze, a gente vai oferecer isso, vai oferecer aquilo, se o cara subir no programa. 6 meses depois alguém falou, puta, e se a gente conversasse com os caras? Por que não? Trouxeram os brothers lá, vem aí. Cara, o cara falou, para, a gente não precisa de nada disso. O que a gente quer é o seguinte, nós temos clientes. Para o cliente, a gente é a interface. Então, quando vai dar algum problema aqui na local web, sempre dá problema em qualquer lugar. Mas o cara vai ligar para mim. Então, eu quero que, quando o cara ligue para mim, eu tenha alguma resposta para dar. É só isso que eu quero. Eu não quero treinamento, eu não quero milhagem, eu não quero mulheres, eu não quero nada. Eu quero só que eu não quero ficar com cara de... Cara do quê? Fala alguma coisa que não seja feia. Cara de tonto na frente do cliente. O que isso mostra? Que a gente não sabia nada. Que a gente não sabia nada, que a gente não perguntou, a gente não foi até lá. Então, uma vez num desses eventos, um rapaz perguntou para mim alguma coisa, como é que eu faço para ser mais criativo? Eu falei, cara, na boa, tira a bunda da cadeira. Ponto. Sai fora. Vai passear, entra no trem da morte, vai viajar não sei para onde, vai ser mochileiro na Europa. Porque é o seguinte, se o mundo de todos nós é a mesma telinha, com o mesmo Facebook, com o mesmo Instagram, com a porra de um algoritmo decidindo o que a gente vê, tá boa, cara, a gente é gado. Não vai sair nada de novo. Quando você pega personagens que vocês admiram, não é que o cara nasceu com, sei lá, a bunda para a lua. Você já viu a história pessoal do Steve Jobs? É trash, cara, é trash. A mãe praticamente deu ele para uma família, para a família criar, porque os caras não tinham grana. O cara estudou, ele não tinha grana para pagar, ele dormia no chão. Né? E aí o que acontece? Mesmo apesar disso, ele descobriu coisas legais na faculdade, fez uma disciplina aqui, uma ali, ele foi fazer uma de tipografia, que nem era do currículo dele, tá aí uma dica para vocês, ele foi fazer outra disciplina. E porque ele foi fazer um curso de ouvinte de tipografia, o MEC tem a tipografia bonita. Isso é um discurso que ele faz muito bonito, que ele faz na formatura de uma turma de Stanford. Então, isso é uma coisa curiosa, porque de alguma maneira, a gente está falando de experiências, né? Experiência do usuário. Que experiência que vocês têm? Que experiência que a gente tem? Né? O que a gente pode contar? Eu poderia ter pegado imagens, eu poderia ter feito uma busca no Google. Né, Image Bank, fala outra aí, essas empresas de Get Images. Cara, não, eu trouxe imagens que eu fiz, eu tirei, eu tenho história para contar, eu lembro exatamente onde eu estava. Né, eu tenho propriedade para falar dessa história. Inclusive eu estou contando para vocês aqui, não teorias, estou contando erros, incertezas, alguns acertos, muitos erros, sobretudo muitos erros, porque eu acho que é mais honesto, é mais transparente com todo mundo aqui. A gente está num mundo hoje em dia em que descobriram como hackear você. Cara, você é que nem um Windows XP velho da padaria. Para hackear é assim, ó. Você hackeia assim. Hackeia fácil. Desvia a tua atenção, você não vê o macaco preto. Sabe como é que... Aliás, um artigo extraordinário para vocês que mexem com interface, um artigo genial, eu acho que na Wired, dizendo o seguinte, sobre... a notificação, sabe quando tem uma mensagem, aparece uma bolinha lá, 3 mensagens para ler? Falou, cara, o filho da mãe que inventou essa história tem que arder no inferno. Porque, aliás, foi Steve Jobs, diga-se de passagem, mas tudo bem. Porque o que acontece? O povo, alguém aqui mexe com Apple, mexe com web, alguma coisa assim? Os caras ficam o tempo inteiro testando quais são as coisas que te viciam mais. Para você não parar, para você continuar vendo, para você continuar procurando, para você não tirar a mão do telefone, para você ver a aplicação de novo. Tem uma ciência do vício nessa história. Para vocês terem uma ideia, posso passar essa reportagem depois para vocês, tem uma empresa lá no Vale do Silício, aquele lugar bonito, que se chama Dopamina Labs. Dopamina é justamente aquele hormônio que faz com que a gente vicie. Eles dão consultoria para como tornar a sua interface, o seu aplicativo, viciante, para ninguém conseguir resistir. Você nunca... Cara, posso ser franco? Uma vez eu gravei um vídeo de um minuto no Instagram, que era assim, eu peguei um caderninho meu, você está vendo esse caderninho aqui? Ele tem o segredo de como manipular as pessoas para fazer o que você quiser. Tá? Tá aqui esse livro. O que você faz com esse livro? Você quer? Eu falei, eu queimo, porque eu não quero saber. Porque está aí um tipo de poder que eu não quero ter. Mas muita gente fala, pensando bem, eu acho que eu gostaria.
E aí eu vou fazer um parêntese aqui, que aí vem de novo para a questão do Sócrates, da ética, do cacete a quatro. Trabalhando numa agência super disruptiva, foi a primeira vez que eu descobri que eu estava efetivamente velho. Gente com 25 era sênior e tal, e eu fazia parte da paisagem. Você percebe que você está realmente um ex-jovem quando você está transparente, você é invisível, né? Então podia ficar pelado, tanto faz. Mas eu estou lá, mas aí eu sou muito dado, eu acabei fazendo amizade com um rapaz novinho que era desenvolvedor, e aí eu saí da agência e a gente manteve contato. Eu sempre mantenho contato. Eu falei, aí, pô, saí da agência, tá falando, como é que você está se virando? Não tem problema, porque eu tenho uma app que me dá uma grana. Eu falei, para, né? Uma app que dá uma grana? O que é? Não, é o seguinte, é uma app assim, você instala no celular do seu namorado a app, e a app fica mandando para você onde seu namorado está, que mensagens que ele mandou, que fotos que ele recebeu. Cara, eu fiquei de cabelo em pé. E o cara era todo tatuado, dreadlock, bermuda, chinelo. Eu falei, bicho, isso é pior que o NSA do Obama. Eu falei, cara, isso é horrível. Eu falei, mas espera, mas o cara não percebe? Ele falou, não, é o seguinte, a versão gratuita, o aplicativo fica lá. Se você pagar, ele é invisível. Nossa! Estava todo mundo apavorado, né? Todo mundo apavorado agora. Pois é. Então, eu conheço o cara que fez. Aí eu falei, brother, na boa, como é que você dorme à noite? Certo? Você dormiria à noite se tivesse feito uma barbaridade dessas? O cara fala, meu, eu só fiz a tecnologia, eu só fiz a app, o cara usa como quiser. Sabe quem pensava assim? Nazismo, banalidade do mal, Hannah Arendt. Eu só fiz a app, né? Eu só fiz a app. Recentemente, vocês podem ver uma onda de desenvolvedores com crises éticas. Um cara fala, cara, que cagada que eu fiz. Por que eu criei essa história? Um dos caras do Facebook está pirando com essa história. Uma desenvolvedora criou um livro muito legal que chama Algoritmos de Destruição em Massa, Weapons of Mass Destruction, em que ela fala como os algoritmos, ou por incompetência de quem fez, às vezes é incompetência, o cara é um mané, né? E o algoritmo ele vai o quê? Reproduzir preconceito, reproduzir injustiça, porque o cara é mané. Mas tem gente que faz de sacanagem o algoritmo justamente e traz injustiça numa escala o quê? Exponencial. Tá? Então, a questão é a seguinte, como é que a gente define o que é bom? Até que ponto, eu lembro quando eu entrei na ECA, vocês vão ficar felizes, porque é o curso de psicologia na ECA, não faz matar quem fez. Aqui deve ser muito melhor. Porque quando eu entrei na ECA, assim, o curso de psicologia, eu falei, porra, mas eu tinha largado a poli, né, feito uma revolução na minha vida para ir para lá, falei, nossa, eu estou agora em Harvard, né? Aí mandaram a gente ler Complexo de Peter Pan. Eu falei, uau, que beleza, né? Só faltou mandar eu ler gibi. Então eu saí de lá sem aprender nada a respeito dessa história. Mas o que acontece é que a gente precisa ter alguns critérios do que é bom e o que não é. Tem algum critério único? Alguma religião vai falar que sim, mas como são tantas, então não tem jeito, né? São muitos únicos de uma vez só. Mas eu queria resgatar uma coisa que eu acho muito legal, que é a seguinte. Eu já vou explicar essa história da orquídea já, depois eu volto aqui. Alguém já ouviu essa palavra? Eudaimonia? Em grego não existe uma palavra para felicidade, pelo menos no grego clássico. Eles têm uma palavra chamada eudaimonia. Aí você fala, Katsu, não é bem felicidade, não é tipo, tô alegrinho, né? Tô legal, não é bem isso tal. E aí uma americana tentou traduzir como é que isso seria, e se envolve 6 coisas. Você tá legal quando você tem autonomia, quando você pode se desenvolver do jeito que você quiser, quando você pode se aceitar do jeito que você é, quando você encontra um propósito, quando você tem domínio do seu ambiente, você não está à mercê das coisas, né? E quando você tem relações positivas. Eu acho isso genial. Isso se perdeu, está lá naquelas pedras, aquelas ruínas, porque aí vieram outras coisas no meio, veio religião, aquela confusão toda. Mas eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito legal. E sabe como que é uma das maneiras, depois de ver essa história aqui, que a gente traduz essa história toda? Florescer. Florescer. E é legal que seja justamente uma orquídea, porque eu quero tocar nesse ponto. Florescer. A questão, como é que a gente faz que as pessoas floresçam? Como é que a gente faz que as pessoas desabrochem, deem frutos, floresçam? E alguém já cuidou de planta aqui? O máximo que eu faço é comprar flor para minha mulher. Às vezes eu compro todo mês, essas flores eu comprei. Mas acontece que, você compra flor, como é que cuida? Onde põe?
É com sol, é sem sol, é com água, é sem água? É num vaso grande, é num vaso pequeno? Gente, é a mesma história. Gente, é a mesma história. O que pode funcionar para os alunos da PUC não vai funcionar para uma Universidade do Recife. Né? O que funciona na periferia de São Paulo pode não ser a mesma coisa para Vila Olímpia. E aí tem uma questão que para mim é um desafio pessoal, que é a seguinte: eu sempre fui indisciplinado demais para a vida acadêmica. Eu assumo, desculpa. Nunca. Eu sou muito indisciplinado. Mas eu fico sempre pensando, por que eu devia estar estudando agora que eu não estou? Né? E aí eu li recentemente dois livros muito legais, um sobre complexidade, outro sobre teoria do caos. Complexidade é um tema extremamente interessante. E complexidade é... Sabe, tem uma coisa engraçada, sabe, existe complicado e existe complexo. Por exemplo, um relógio do vovô é complicado. Se desmontar, caramba, porra, um monte de pecinha. Mas, cara, é só um bando de engrenagem, é só complicado. Se dá corda, ele funciona. Agora, um adolescente é complexo. Complexo quer dizer é imprevisível, são N fatores, não tem um jeito único de lidar, tal. E o que a ciência está percebendo agora? Que, ok, a engenharia trouxe a gente até um certo ponto, a matemática trouxe a gente até um certo ponto, né? Fazendo o quê? Resolvendo questões complicadas, como você põe um prédio de pé, como você faz um carro funcionar. Mas para fazer um grupo humano funcionar, uma sociedade funcionar, uma cidade ser uma boa cidade, esse é um tema complexo. Então a Poli agora está com um curso de engenharia da complexidade. Pasme, não consigo imaginar do que se trata. Mas, e uma das questões que para mim são muito interessantes com relação à complexidade é o seguinte: ali tem uma orquídea. Quando a gente vê uma orquídea, a gente pensa, como é que eu cuido dessa flor? Acontece que orquídea é a última das flores, tá? Na evolução, a orquídea foi a última, é a mais recente. E se você vai numa mata e vê uma orquídea, se você tirar ela de lá, talvez ela morra, mesmo que você leve para o mesmo lugar. Por quê? A orquídea evoluiu sabendo que ela podia contar com a árvore, sabendo que a árvore contava com uma rede de fungos debaixo da terra. Então, é uma coisa louca, porque você isola um pedaço e ele morre, ele não funciona mais. Por quê? Você ignorou todas as relações que ele tinha. Então as árvores também não são isoladas, elas fazem parte praticamente de uma internet química feita de fungos. O fungo transfere açúcar de cá para lá, nutrientes de lá para cá, tal. Uma planta está sendo atacada, os fungos avisam a outra árvore. Então você fala, uau, as coisas estão conectadas. Né? E o que a gente está começando a perceber hoje no mundo é que está tudo conectado. Não adianta eu tratar você como um indivíduo solitário, guerreiro, que vai ter seu único propósito na vida. Não, cara, você faz parte de uma história, de uma sociedade. Como é que você conecta? Como é que você faz que sistemas complexos continuem complexos? Porque sabe o que acontece se você não leva isso em conta? Deserto. Você esteriliza tudo, você mata tudo. As nossas cidades hoje, cara, é concreto, é cimento. Elas, né? O que torna uma cidade melhor do que a outra? É o cimento, é o concreto? Ou é a complexidade das pessoas, dos grupos sociais, das diferenças? É isso que faz a sociedade ser legal. Então, para mim, em termos de florescimento pessoal, aí, de desenvolvimento, de estudo, o que eu estou tentando entender agora é como levar isso em conta. Tá? E aí eu volto para aquela questão socrática, coitado do Sócrates, teve que tomar cicuta, que é até que ponto a gente consegue defender o que a gente acredita. Como é que se eu falo para você, você quer melhorar o mundo? Você fala, claro! Aí todo mundo, vamos nos abraçar, vamos melhorar. E pronto, acabou a palestra, eu saio correndo, ganho 20 mil reais e pronto, eu sou um sucesso. Mas na verdade eu enganei vocês, porque eu não perguntei para você melhorar o mundo como. Pode não ser a mesma maneira dela. A dela pode ser, sei lá, completamente diferente da sua. É que nem quando você coloca 3 sociólogos na mesma sala, vai sair uma briga de foice, porque cada um quer melhorar o mundo de um jeito. Então, fica aqui a questão para vocês, que é a seguinte: vocês, parece papo do Homem-Aranha, né? Mas vocês têm grandes poderes, e com isso vem grandes responsabilidades. A questão é a seguinte: nós, quer queiramos ou não, vamos criar coisas para empoderar as pessoas. Pode ser um aplicativo de banco, pode ser o novo Tinder, pode ser o painel de um elevador, pode ser uma campanha publicitária, pode ser... Fala aí, qualquer coisa, tio. Um livro didático. A questão é, que cacete que a gente está fazendo?
né? Se a gente entrar em piloto automático, o nosso piloto automático não é bom. Se a gente for, não, eu vou assim, no normal, né, vou de boa. De boa, a gente é uma sociedade escravocrata, foi o último país, né, do mundo a liberar os escravos. Nós somos uma sociedade profundamente desigual, profunda. Então, assim, a gente tem que até questionar a nossa própria bagagem. A gente não vai questionar isso, vai continuar repetindo. Né? O que adianta ser jovem então, cacete? Né? Então, meus caros, acho que o que eu tinha para comentar com vocês, falei bastante, 1 hora mais ou menos, o que eu tinha para falar de absoluto improviso. Não tem nada escrito ali, a não ser flores, tá? O que eu tinha para mostrar para vocês era isso daí. Tá, é isso que eu tinha para falar. Agora vocês que falam. Quem quiser o microfone pode pegar. É isso. Valeu. Se eu parar aqui. Vamos ver se a gravação ficou legal, né? Acho que sim.